Olá pessoal, me chamo Marcela Coimbra, estamos aqui para mais um vídeo agora com a Ana Paula Teixeira, que vai falar um pouco sobre publicidade e esse meio criativo. Oi gente, eu sou Ana Paula, eu sou diretora de arte, trabalho na área há 4 anos. Hoje eu atuo atendendo clientes como Novo Mundo, Mega Moda Park, Fecha Açaí, TV Record. Já trabalhei anteriormente também com clientes como Unimed, OAB. São várias vertentes, vários ramos. E até a gente brinca que na propaganda a gente precisa ser um pouco de todas as profissões. Até um cliente que eu tive era um cliente de contabilidade. E é um ramo que pouca gente sabe, né? Essas coisas burocráticas, essas coisas de números, essas coisas de... Então eu tive que pesquisar muito para atender esse cliente. Então é uma coisa que a gente fala, a gente brinca muito, que é essa questão de publicidade tem que ser um pouco de todas as profissões. Ela trouxe uma cola, gente. A Ana Paula trouxe uma colinha. Eu trouxe uma colinha pra não me esquecer. E vai ficar aqui nos acompanhando para que a gente tenha muito sucesso no nosso vídeo. Eu li uma matéria que falava que a partir dos 25 a gente ia começar a perder um pouco da memória. Eu acho que eu tô antecipando essa idade. Não tá legal. Eu já perdi um pouco então. Eu trouxe algumas vertentes do que falar. Primeiramente eu gostaria de começar contextualizando como é o mercado do publicitário, como o profissional de propaganda ele pode atuar. Então a gente tem muitos ramos, é um ramo muito aberto, muito vasto, porque a gente pode ir desde até um marketing de uma empresa, que acaba que a nossa formação ela é uma formação um pouco menos ampla do que o marketing, porque o marketing a gente fala que ele tem 5 P's. Então, a propaganda ele é apenas um P do marketing. Então, a gente é uma ramificação. Então, o pessoal que às vezes faz publicidade e vai para a área de marketing, eles têm uma pós ou um curso profissionalizante que seja, né? Alguma coisa a mais para trabalhar como o marketing. Mas também pode, até porque a gente não tem uma graduação específica em marketing. Então, sempre começa como Publicitário. Só que assim, então eu tô contextualizando isso porque a gente acha que sempre é a agência de propaganda, que é sempre a galera que faz a propaganda, então de repente não é. Tem povo criativo, trabalha de chinelo. Não é todo mundo nessa praia, né? Então a gente tem a questão do marketing, a gente tem assessoria, sempre que a gente vê algum assessor de prefeito, assessor de governador, essa questão da publicidade. A gente tem também as pessoas que estão em agência, os profissionais que trabalham em agência, de pesquisa, as pesquisas eleitorais, pesquisa de consumidor, pesquisa que às vezes você vai a algum estabelecimento e faz essa pesquisa, é um publicitário que faz, né? Alguém que tem essa formação para fazer. Tipo pesquisa de público, para saber se aquele produto vai ter um público, se as pessoas vão se interessar, como aquele produto pode se tornar interessante. Todas essas pesquisas são feitas por um publicitário, entendeu? Então, tem essa gama muito grande de ramos em que o publicitário pode atuar. E anterior a isso, a publicidade ela é uma parte da comunicação. Tanto é que os profissionais formados em publicidade, eles são comunicadores com bacharelado em publicidade. Que a comunicação ela tá publicidade, jornalismo e relações públicas. Então nós estamos junto com esse pessoal, assim, nós somos todos comunicadores. E isso é muito bacana dizer, porque às vezes a pessoa pensa que é só vender o produto, que é só a gente comunica, né? A gente está comunicando, claro que cada um tem a sua forma de falar, o seu foco, o seu interesse, a sua intenção e tudo mais, né? Então nós somos comunicadores também. E aí também vou entrar um pouco mais aqui na parte de agência, que é onde você vê publicitário, você já pensa logo em uma agência. Então, em agência a gente tem uma certa divisão de tarefas, de funções, que a gente tem a criação, que é onde o pessoal pensa que é só criação, não é, tem muito além da criação. Então a gente tem o ramo da criação, como diretora de arte eu sou do ramo de criação publicitária, e a criação ela é dividida entre um redator e um diretor de arte. O redator é quem faz os textos, quem trabalha com toda a questão textual, até os filmes, os vídeos que passam na TV a gente chama de filmes, porque são pequenos filmes, né, de 1 minuto, 30 segundos, o que for, a mídia necessária pra gente trazer essa propaganda, essa publicidade.
Então, o redator é o que faz esses roteiros, que faz os jingles, que são as musiquinhas, que às vezes a gente tem, igual aquele que é muito famoso, do Marcos, do supermercado Marcos, que tinha de julho, o bicho homem pra nossa. Ai, do Araguaia. É porque vai estar na internet. Famoso. Vai estar na internet, as pessoas não sabem que a gente tá em Goiânia. A gente tá em Goiânia, gente. Verdade. A gente tá gravando em Goiânia, inclusive a gente tá gravando um café que chama Rensga. Rensga Café. Rensga é uma gíria sensacional de Goiânia, só existe isso nesse estado. E Rensga não tem tradução, não tem como explicar pra vocês o que é isso, tá? Só tenho como dizer que esse café é maravilhoso. É maravilhoso e honra o nome Rensga. Isso, e essa propaganda que ela tá falando é uma propaganda que passava só no final de junho, né? Junho. E era uma musiquinha de um supermercado que incentivava as pessoas a não jogar lixo na praia. Isso, então é muito e que fica na aqui, cabeça, né? Tá tocando aqui agora, aqui, ó. Claro que já é um pouco antigo, nem toca mais, nem existe não, mais. Nem existe supermercado. Então, ele é muito famoso. Tem aquele do Tropical Pneus também, que existe, clássico. Né? Então esse jingle é o redator que faz. Junto com o diretor já, acho que também dá ideia. Né? Só que ele não tá tão presente nessa tarefa porque é redação. E aí a gente tem também a parte de mídia, que é a parte que é o profissional que coloca tudo que a gente faz na rua. Então é ele que negocia com os meios de comunicação, que são a TV, que é o rádio, que é os outdoors, que são os painéis de LED bonitos que a gente vê, que é o panfleto que chega no carro, que é a mala direta que chega de alguma empresa, de correio. Então, ele é quem faz essa parte de mídia, essa parte de veiculação. Então, ele que lida com essa galera, ele que compra esses espaços que a gente às vezes a gente não sabe como um veículo se mantém. Por exemplo, a TV. A gente fica perguntando, mas eu não pago nada pra ver esse programa, pra ver esse canal. Porque a publicidade tá pagando, entendeu? Então, aplicativos mesmo, a gente abre os aplicativos, baixa, a gente não paga nada. A gente fala, nossa, mas como é que eu não tô pagando nada? Como é que essas pessoas vivem? Pela propaganda. Eu costumo dizer em sala, assim, principalmente para as pessoas quando eu tô trabalhando, né, redação, a pessoa precisa formar uma opinião, que eu falo que se você quer descobrir a opinião daquele veículo, seja uma revista, um jornal, você tem que olhar a publicidade. Então, você olha o jornal, você olha aquela propaganda, e aquela propaganda ali mostra muitas vezes a forma de pensamento, a ideologia daquele veículo de comunicação, né? Então, se você quer perceber se eles têm um posicionamento político, por exemplo, olha quem financia. Quem financia vai ditar a linha ali relacionada a isso, né? Com certeza. Até isso reflete muito nas premiações. Mercado que tem muita premiação, mercado que a gente vê muito essa glamorização, mas isso está acabando, até porque a gente quer acabar com essa questão da estrelinha, daquele profissional que ganhou o prêmio todo ano. Então a gente tem muita premiação no mercado publicitário, mas isso está perdendo um pouco de força. E principalmente regional, assim, Goiás, que é onde a gente está falando, isso tá perdendo muita força. Então, porque a gente tá querendo mesmo banir esse tipo de coisa, precisa ser uma comunicação integrada e não só uma comunicação criativa. A gente precisa vender, a gente tem que entender que além de ser legal, além de ser bonito, além de ser engraçadinho, tem que vender uma ideia, tem que vender um produto, tem que vender um conceito, enfim. Então, tem essa questão dos veículos, que a publicidade ela mantém esses veículos, mantém o Google, por exemplo. A gente pesquisa no Google e a gente fala, meu Deus, mas como é que o Google dá tanto de informação se eu não tô pagando pra ele? Porque tem lá aquele anúncio, a gente sempre entra, a gente vê anúncio. O YouTube você não paga pelo YouTube, a não ser alguns filmes que agora tá pagando bastante, né? E agora tem também uma propaganda no meio do negócio, né? Antigamente não tinha isso, que a gente é da década de 90, assim, não tinha essa propaganda no começo do YouTube, né? Então é bacana a gente dizer isso, porque às vezes a gente fica imaginando, e quando eu lembro que até eu entrar na faculdade não tinha essa percepção. Eu falei, caramba, é verdade, a publicidade ela paga tudo pra gente estar acessando de graça. Então, a gente às vezes odeia a publicidade, mas a gente tem que achar, tipo, não, tá legal, porque ela tá me poupando aqui de eu não ter que pagar por esse serviço. Isso perpassa por aquilo que a gente teve que escrever no Enem no ano passado, né? Que era manipulação dos dados pelo usuário, enfim. Então, você acaba tendo ali uma manipulação dos dados devido também a onde você acessa. Então, se você procura, por exemplo, eu ouvi na rádio esses dias, a pessoa lá, o locutor falando que quando ele quer comprar um tênis, ele começa a pesquisar 6 meses
meses antes. Porque aí ele fica 6 meses recebendo propaganda pra ver um preço bom e aí ele começa a pesquisar. Então a pesquisa vem só porque ele acessou, né? E isso tem funcionado com muita frequência, né? Você clica num lugar, pesquisa uma viagem, aí só aparece lá Dubai. Eu pesquiso só por pesquisar, né? Porque Dubai é muito caro. E essas informações, a gente fala que hoje as informações, os dados de um consumidor, ele vale muito mais que ouro, né? Que a gente chama de Big Data. E aí a gente já tem claro que o mercado publicitário em si, a gente não tem esse tipo de informação. Mas assim, a gente duvida até que o microfone do celular está sendo acessado, porque às vezes a gente fala, nem procura e já tá... Você fala, relógio, quero um relógio novo. De repente você abre o Instagram, tem uma propaganda de um relógio. Você nem pesquisou, você nem fez nada e tá lá. Como que sabe disso, né? Então, tipo, essa questão das informações é totalmente das maiores riquezas hoje, onde as pessoas estão pagando caro, que é para ter essas informações sobre os consumidores, para entender do que a Marcela gosta. Ah, não, a Marcela gosta de um óculos diferente, gosta de sapato assim. A gente precisa entender o que você gosta para te mandar as coisas. Você imagina, você... Ah, não, eu nunca pesquei na vida, nunca fui para um rio, aí chega um tanto de vara de pescar. Você fala, não quero isso. Né? Então essa questão da propaganda é muito forte nessa questão de informação. Então, tava na mídia, né, falando do mídia, profissional de mídia, é ele que faz essa negociação com o veículo para pôr esse trabalho na rua. Tem a produção, que é quem viabiliza a confecção desses materiais. Por exemplo, é ele que liga para a gráfica para poder fazer o panfleto, para poder fazer o papel que vai ser colocado no outdoor. Ele que faz, às vezes a gente vê um evento muito bonito, se a agência ou o cliente, às vezes a empresa faz direto, precisa de uma agência, não tem uma agência de festa, de eventos, eles pedem direto com o fornecedor e tal. Então, você tendo uma produção na agência, é ele que faz isso, entendeu? É ele que faz esse intermédio. Você vê que às vezes que tem um crivo melhor, uma profissionalidade melhor ali naquele quando entra o profissional de produção para poder fazer esse intermédio entre os fornecedores. Ah, né? Tá, entendi. É pré-venda. Isso, pré-venda. Ele tá lá fazendo, ele tá nos bastidores total da propaganda, de tudo que vai acontecer, ele faz esse intermédio. Ele que faz as coisas acontecerem em si e o mídia coloca na rua. Entendeu? E, Ana, qual que é o papel social da publicidade? Certo. Até é uma coisa que sempre me arremete muito. A gente acha que a publicidade é só vender, né? A gente acha que é só colocar um sapato ali na oferta, um Black Friday no novembro. A gente acha que é só isso. Mas não, a propaganda, isso está até crescendo demais. Antigamente a gente tinha esse vender por vender, realmente. A gente tinha esse... Até porque a gente não tinha tanto... meios para se fazer a propaganda. Para divulgar. Para divulgar e para fazer também. Porque às vezes lá na agência a gente fica sem energia, a gente fica, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer isso? Não consigo viver. Antigamente, tinha propaganda, né? Por mais que fosse uma propaganda totalmente, às vezes nem é no formato que a gente conhece hoje, mas tinha uma propaganda, tinha um boca a boca, tinha alguma coisa assim. Então hoje a gente tem muito mais meios para fazer a propaganda, para criar a propaganda e tanto para divulgar, para deixar para até pequenas empresas hoje com as redes sociais estão conseguindo ter um alcance muito maior, trazendo o produto, às vezes até de graça, como eu falei, porque o Facebook não cobra, porque alguém paga, entendeu? Então, tem essa questão. Então, hoje a gente está tendo essa viabilização, então a gente consegue trazer esses emblemas sociais, esses problemas sociais. A gente consegue trazer algum posicionamento de alguma empresa. Então, eu falo que a gente, além de tudo que a gente quer vender, a gente precisa se posicionar. A marca, ela precisa ter uma cara. A marca, ela é como se fosse uma pessoa. Tanto é que quando a gente vai fazer uma campanha, a gente trabalha com personas. A persona é o quê? A persona, a gente traça um perfil. Ah, não, aqui o Rensga Café, ele tem o perfil da Marcela. A Marcela gosta de reunir as amigas, gosta de literatura, gosta de fazer uma reunião com alguma reunião de trabalho, ou às vezes, assim, enfim,
a Marcela é a persona, a Marcela é a cara do meu consumidor. Então a gente tem isso. Então a gente precisa entender quais são as pessoas. Então a gente entendendo quais são as pessoas, a gente consegue trazer esse problema social para conversar com a pessoa. Então hoje, assim, eu acho que isso está crescendo muito, que é essa preocupação com as pessoas se reconhecerem na propaganda. Então a gente tinha uma propaganda que só tinha aquela galera muito padrão, a galera loirinha, a galera magra. Peraí, como é que eu vou comprar esse produto se eu não me vejo nele? Né? Como é que eu vou comprar, como é que eu vou no Renza Café, se o Renza Café faz uma propaganda que não tem eu, que não é eu, que não sou eu, que não tá minha cara. Então, a gente tem essa preocupação. Então, baseado nisso, a gente acaba tendo que abraçar, e graças a Deus que tem isso, porque se a gente ficar só vendendo, a gente parece que não tem muito sentido. Então, a gente tem essa possibilidade de estar trazendo esse posicionamento. Então isso chama propaganda institucional, que é a propaganda que não tem a intenção da venda. Tem, né? Tem. Porque se você está vendendo, você está conquistando alguém. Na verdade a vida gira em torno de vendas, né? Você vende tudo. Mas isso é legal porque mostra que a propaganda tá atuando como a sociedade, né? Tá mudando. Né? Ainda bem que a gente tá mudando, ainda bem que a gente tá reconhecendo algumas coisas, porque a gente precisa evoluir. E é muito legal a gente ver algumas propagandas hoje que falam, que mostram a nossa cara, né? A gente vê muito isso pra quem tem cabelo cacheado. Antigamente não tinha nada, hoje tem um monte de coisa, mas por conta dessa questão de reconhecer os padrões, né? E outra coisa, eu acho que também, é uma coisa também que é muito, eu acho que é importante eu falar, porque a gente brinca que a publicidade, ela tem meio que uma prazo de validade pro profissional. Porque tem que ser um profissional muito jovem, tem que ser alguém que tá ali, que tá pensando daquela maneira. E por mais que você seja uma pessoa antenada, que você vai buscar, a sua geração é diferente da geração que tá surgindo. Então a gente está tendo uma geração que está muito preocupada com questão social, com problema social, com os problemas de desigualdade, com os problemas das pessoas não estarem se enxergando ali. Então a gente está tendo essa troca de geração que é muito legal. Então a gente tem isso muito a crescer ainda. Até a crescer, porque às vezes no marketing acaba sendo pessoas um pouco mais velhas do que nas agências. Então na hora que a gente troca esse marketing, vai ter pessoas que querem e buscam na agência isso. Porque às vezes a agência tem esse posicionamento, tipo, não, eu quero trazer esse assunto. E aí o marketing vete e fala, não tá legal, não vamos arriscar tanto. Isso é legal de pensar também, pra gente pensar sobre a questão da mulher, né? A gente tá gravando essa série de vídeos justamente por conta do Dia Internacional das Mulheres, como uma forma, né, da gente mostrar o nosso trabalho, não só, né, de receber flores por aí, mas mais do que isso, né? Mostrar o que a gente tá produzindo e entra a lógica da mulher na publicidade, né? Que é algo, como em outras profissões também, um pouco difícil de ser acessado, né? A gente tem desde o começo assim da propaganda, a gente tem esse problema da falta de mulheres no mercado, principalmente no mercado de criação. Em questão de atendimento, a gente tem muita mulher. Por quê? Porque você precisa ter tipo um cartão postal da agência. Aí sempre são mulheres muito bonitas, porque você manda ela para lidar com cliente que muitas vezes é homem. Então tem muito essa questão ali dentro, entendeu? Você mandar uma mulher que às vezes tem não tá num padrão, não se veste como um padrão exige. E aí tem muita mulher no atendimento por essa questão de querer-se mais mulher no mercado de atendimento, na função de atendimento. Porque apesar da gente estar mudando, a gente ainda vive num mundo muito machista, né? Sim, então a gente tem que considerar que essas coisas ainda acontecem. Essa transição ainda vai demorar um pouquinho, eu acho que talvez eu nem a pegue do jeito que eu quero, né? Não sei, vamos torcer pra que sim. Você tá construindo, então é um processo mesmo. Totalmente. E aí a gente tem muito dessa carência na criação. Porque criação a galera acha que, tipo, não, porque criação a pessoa tem que ser aquela pessoa descolada, aquela pessoa que pensa além, que tem muita referência, que é criativa. Isso é muito ligado ao homem, né? Ao padrão do que se espera de um arquétipo masculino, né? Então a gente tem muita deficiência de mulheres nesse mercado por causa dessa questão. Então, por exemplo, eu estou realizando uma pesquisa, só dar um dado aqui, realizando a pesquisa, está muito recente ainda, porque eu estou em processo dessa pesquisa, e eu fui olhar para dentro da minha empresa em si, e a minha empresa, nós somos 12 homens na criação para 2 mulheres. Ou seja, é muito pouco. É muito pouco, né? É gritante a desigualdade. Em outra agência eu fui perguntar para um amigo, realizando essa pesquisa, ele, não, aqui somos 14 homens para uma mulher. Nossa! Mas não é uma realidade diferente da sala de aula, não.
se a gente for parar pra pensar, quero que vocês pensem aí, quantas professoras de ciências duras, assim, matemática, biologia, vocês tiveram na vida? A gente olha pro nosso nicho, né? Eu penso diretamente na sala dos professores, chega a ser assustador esse ambiente, né? Entrando nessa lógica da escola, o que a gente pode pensar em relação às provas? Porque publicidade é uma coisa que aparece todos os anos nas provas de vestibular, como questões, como roteiro para redação, né? O que a gente pode pensar sobre isso? Como que você pode dar alguma dica para as pessoas que vão fazer vestibular esse ano? Desde quando eu comecei ali o ensino médio, que a gente já é preparado para o vestibular, a gente já tem muita questão em gramática, às vezes em redação, às vezes até em outros assuntos, assim, que às vezes a gente nem acha que tem a ver. A gente já tem a gente tem um recorte publicitário, um anúncio que a gente precisa ler e interpretar para fazer aquela questão. Então, puramente, a propaganda que a gente vê, essa propaganda institucional que eu falei agora, porque aqui vende, não, aqui vende a promoção, aqui um sapato por tal. Então, essa propaganda institucional, que é a propaganda que vender uma ideia, um posicionamento, uma verdade em si, alguma coisa que a empresa quer abraçar, ela traz essa subjetividade. E aí a gente tá até acabando muito isso na propaganda, que a gente já não quer essa subjetividade por si só, porque às vezes acaba sendo, às vezes até ri no final do talento, fala, legal, acha engraçadinho, acha bacana, acha, nossa, que sacada, né? A gente fala muito de sacada, né? Que sacada. A gente tá matando um pouco isso, porque às vezes fica sacada por sacada. Às vezes a gente não tem uma mensagem ali por trás. Ou só vocês entendem. Ou isso. A gente não pega a sacada. Totalmente. E às vezes até na agência isso acaba sendo muito um índice alto de reprovação dos materiais que a gente faz. Porque às vezes o cliente veio e fala, opa, meu público não entende isso aqui. Então publicidade é muito interpretação de texto. E por isso que ela tá em propaganda, porque querendo ou não, a gente tem uma elite ali que consegue ter acesso a essas provas. A gente sabe disso, a gente sabe que não é todo mundo que vai fazer um vestibular, a gente sabe que às vezes a pessoa faz e não entende igual a gente tava falando. Então, tipo assim, acaba que é uma coisa muito segmentada e é de interpretação às vezes muito difícil para ele estar numa prova, né? Porque é uma prova que vai te selecionar para estar ali numa vaga que às vezes é 50 pessoas para estar numa vaga pra você, entendeu? Então, tipo... E a pressão de estar ali, muita prova, muita matéria, uma série de coisas, né, que influencia. Então, essa interpretação, a propaganda em si, ela é uma interpretação de texto, né? Viu, gente? Presta atenção na minha aula. Interpretação de texto. Básico. Básico. Isso é básico para a vida, né? Pra vida. Se a gente tivesse nem que fazer pro vestibular, a gente tinha que saber a interpretação de texto como regra básica da vida, assim, porque é muito importante, né? Então, a gente tem essa interpretação de texto. E eu acho que com muitos vestibulares acabaram, vestibulares de faculdade em si, agora o Enem, poucas universidades, né, ainda tem. São mais estaduais que estaduais. tem. E as particulares também, né? Que elas têm os dois acessos, né? Você entra pelo Enem ou pode entrar também pelo vestibular próprio. Então o Enem, como o Enem ele tem essa questão muito de ser uma prova de uma vivência prática, até a gente fez na matemática, porque no vestibular é uma matemática muito mais dura, muito mais... E no Enem não, você vê que é uma matemática muito mais usual. Tipo, nossa, peraí, isso que eu vou usar na minha vida. Pode ser que seja difícil, né? Não seja uma matemática fácil, até porque se fosse fácil eu estaria ali. Então, a gente vê essa coisa prática. Então, eu acho que isso reflete também na propaganda. Por quê? Porque a gente vê esse social. A gente vê a propaganda interferindo na vida das pessoas. Então, a gente, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. A gente teve uma propaganda da escola, que foi aquela propaganda que foi até no carnaval também, que era do Deixa Não em Casa. Então, essa propaganda, ela teve um contexto que eu não me lembro ao certo como é que era, mas não era no contexto de uma figuração machista em si. Só que, claro, que você leva pra isso, ainda mais uma questão de carnaval, que é tanto um assédio, né? Que tem um assédio ali no meio daquilo. Então a gente teve essa interpretação, as pessoas interpretaram dessa maneira e teve um grande alarde e muito problema em cima disso. E a escola veio pra corrigir. Então agora ela tá com uma pegada muito mais... muito mais social, uma pegada muito mais... não, vamos trazer esse conceito de representatividade, né? Então a gente teve isso. Por quê? Porque isso refletiu nas pessoas. As pessoas viram uma propaganda e falaram, ei, peraí, você tá falando pra não deixar o não em casa?
Você tá querendo que aumente o índice de assédio no carnaval? Então, eu acho que a publicidade, ela tá nas provas também, pra poder trazer essa questão de tipo, peraí, isso tá me influenciando na minha vida. Porque a publicidade, ela influencia. Tanto é que a gente, uma marca, eu nunca esqueço a minha primeira aula na faculdade. Eu também lembro da minha primeira aula na faculdade. É incrível, gente, vocês vão lembrar quando vocês entrarem. Isso norteia a gente, é muito legal. Eu lembro que minha professora virou pra mim e falou assim, eu tava com All Star. Aí ela virou pra mim e falou assim, Ana Paula, por que você usa o All Star? Eu falei, não sei. Não sei, eu uso o All Star porque eu gosto do All Star. Então vamos. Aí ela começou a fazer um bate-bola assim comigo. Falou assim, o All Star não é o tênis mais confortável do mundo. Eu falei, sim, não é mesmo. Você vai andar com o All Star assim, você já fica com o pé doendo. E aí eu comecei a falar, realmente, por que eu vou comprar o All Star? Por quê? Porque eu quero me posicionar de uma certa forma, eu quero mostrar que eu tenho tal gosto. Não, o All Star era ali no começo, era muito usado pela pessoal dos roqueiros ali, tipo, não, o pessoal que gosta de mais despojado, mais descolado. Então você quer mostrar aquilo, você quer mostrar uma coisa. Tipo, você diferencia uma pessoa que tá de botina e uma pessoa que tá de All Star. Você olha, você não conhece nenhuma das duas, mas você já faz um pré-julgamento ali, que aquele ali tem um lado mais alternativo, que aquele ali talvez tenha um lado mais conservador. Sim. Né? Sim, eu falo de pensamento. De pensamento, de estilo, né? Às vezes é por moda, estilo, né? Exatamente. Mas a gente sabe que não é por moda, né? A gente sabe que tem uma coisa muito atrás daquilo ali. Então, uma marca, às vezes, por isso que a gente tem tantos defensores da marca. A gente tem até, às vezes, muito isso, advogado da marca, né? Que a gente fala. Não, porque a Apple é melhor que a Samsung, não sei o quê. Então, uma galera que se reconhece ali dentro e fala, peraí, eu tô com o meu Apple aqui, eu vou aparecer tal coisa. Isso me chama atenção pra uma coisa. Porque quando você tem um celular, você fala que você tem um celular. Mas você nunca fala que você tem um celular se você tem um iPhone. Meu iPhone. Eu vou pegar meu iPhone. Mas eu pego meu celular. Eu não falo o nome da marca, né? Mas isso é uma diferença muito grande, né? Totalmente. Então, tipo, essa questão da marca, a gente às vezes, eu falo por mim mesmo, porque quando eu entrei na faculdade de publicidade, no curso de publicidade, eu falei assim, meu Deus, eu não achava que era isso tudo. Então a gente vê que é muito extenso, além do outdoor que a gente vê na rua, ou do anúncio que interfere no nosso vídeo no YouTube, que a gente fala, meu Deus, que saco. Bom, quero muito te agradecer pela participação. Espero que a gente tenha novos espaços para falar sobre isso, porque tem muita coisa para falar, né? Quero agradecer a sua presença e dizer que é muito, muito importante a gente entender isso, principalmente para os meninos que não têm noção nenhuma sobre mídia, publicidade, né? E eu trouxe alguns... As dicas! Olha só, esqueci das dicas. Pedi pra ela trazer umas dicas. Minha colinha deu certo. A pauta aqui deu certo. É verdade. Eu trouxe uma série, trouxe alguns programas e trouxe podcast também. E trouxe um livro. Então, primeiro eu vou começar falando do programa. Um programa que passa na Multishow, ele chama Reclame. Ele passa às quintas-feiras, às 17 horas, só que ele tem reprises. Eu não sei o horário certo da reprise, mas o horário do capítulo sempre é às quintas-feiras, às 17 horas. É um programa que fala muito sobre os bastidores da propaganda, então é muito legal pra entender, muito legal mesmo. Até a gente que é do ramo, a gente fica assim perplexo como aconteceu aquilo, como criou, porque a publicidade já se reinventa a cada momento. E aí tem uma série também, que é a Mad Men. No Reclame também tem no YouTube. Todos os episódios tem no YouTube. Você que eu ia falar, é a galera que não tem acesso, né? YouTube, totalmente. Ótimo, totalmente. YouTube salvando vidas. Tem YouTube. E aí o Mad Men, quer dizer, Mad Max. Mad Max é outra coisa. É outra coisa. Assistam, inclusive, é muito bom. Mad Men, que é uma série que se passa ali nos meados dos anos 90. Sei, já comecei a ver, muito bom. É até assim, às vezes vocês vão ver o contraste do que rola lá do que eu falei aqui, porque já mudou muito, né? Até porque a gente esse mercado que muda demais. Então é bacana pra gente entender como era nos anos 90, que era um ambiente extremamente machista. Na criação não existia. Agora a gente tem uma, a gente nenhuma. E muito pior, a gente tinha não tinha essa preocupação com o social, era vender por vender. Às vezes uma sacadinha aqui, uma sacadinha ali. Então a gente vê que os tempos estão mudando, é bom a gente ver esse contraste. Mad Men ele tem no Netflix. Penso também que, eu não sei, a minha recordo se tem no YouTube, eu penso que talvez todos os capítulos não. Nunca vi, eu vi pelo Netflix. Netflix eu sei que tem todas as temporadas, então é bem legal. Trouxe também alguns podcasts. Hoje eu ando viciado em podcast, eu acho que é incrível. Às vezes a gente tá indo
sei lá, fazendo qualquer coisa. É muito bacana a gente colocar alguém pra falar, porque a gente tá tomando banho, a gente tá indo fazendo uma caminhada. É muito melhor a gente colocar um podcast pra tocar, porque a gente tá se munindo de informação. Então a gente tá. É como se estivesse lendo ali. Então a gente tá sempre recebendo coisas novas e tal. E gasta poucos dados também. Totalmente. É um áudiozinho ali, tá tudo certo. Rapidinho. Esses podcasts que eu trouxe, eles estão no Spotify. E no Spotify também, até a pessoa que não é premium consegue acessar. Sim. É grátis, vai ter alguma propaganda ali também, mas é bacana. Eu trouxe um que chama Código Aberto. Ele é uma linguagem, ele não é uma linguagem tão didática. Ele é uma linguagem mais fechada no mercado, só que você estando ali escutando, você vai entendendo. Às vezes passa ou não um certo termo, a gente vai lá e procura, tá tudo certo. Então é muito legal a gente, esse canal, porque ele fala muito da carreira e fala também do marketing, não é só a agência, fala de assessoria. Então são profissionais influentes no mercado de São Paulo, principalmente, porque a publicidade, ela quem rege é por São Paulo. Funciona muito lá, né? Paulo, né? E tem o deixa eu até ver aqui, Jogo de Damas. Jogo de Damas, ele é um podcast incrível que surgiu agora, ele é mais recente do que o Código Aberto, que ele é só de mulheres. Então isso é muito legal, porque a gente vê que é outra visão, é outro, às vezes a gente... É essa pegada mesmo de tipo, queremos mais mulheres, queremos mais mulheres, queremos mais mulheres. Então tem muito isso, Jogo de Damas. E são todos produzidos pelo B9, que também é um canal de publicidade, que tem esse tipo de conteúdo. Trouxe também para vocês acessarem o site do Clube de Criação de São Paulo. Clube de Criação de São Paulo, lá tem muita newsletter, então chega muito conteúdo legal, até não só de publicidade, Desculpa te interromper, o que é isso? Então, do Clube de Criação... Não, newsletter. É verdade. Então, a newsletter é o seguinte, elas são, a gente vai no site, às vezes a gente vê que aquele assunto é bacana, que a gente se interessa por ele, e aí a gente vai e pede pra receber aquele conteúdo. Então aquele conteúdo aparece no nosso e-mail, ele chega pra gente no nosso e-mail, até que a gente fala, ai meu Deus, cheio de os spams, né? A gente fica assim, então é como se fosse um e-mail marketing mesmo, que chega pra gente sempre como conteúdo. Então você vai ali, acessa, clica pra ver, às vezes é só às vezes uma manchetezinha, que é só aquele título pra você acessar o conteúdo em si. Então o Clube de Criação é muito legal porque ele não traz só o mercado de publicidade, ele traz também dicas de leituras, dicas de filmes, dicas de alguma propaganda que saiu que é legal. Então isso é bem legal, é bem bacana assinar e é um conteúdo por dia, então não é uma coisa que enche demais. Que pesa, né? Que pesa. Trouxe também um livro que eu sei que, ainda mais os meninos que estão aí em processo de vestibular, que tem muita leitura já, que tem muita coisa. Então eu trouxe um livro que é super legal de ler, porque ele tem uma linguagem assim, meio que de biografia, mas não sendo, porque o autor ele não foca só nele, ele foca em tudo que está acontecendo. Então ele do Ed e do Amy Wallace, que eles são diretores da Disney, da Pixar. Então é muito legal, porque é um universo que a gente vê, eles fizeram o Toy Story. Então, tipo assim, que a gente já conhece, que a gente se vê ali e fala, oh, que legal, foi o cara que fez um filme. Entende, né, sobre o filme, né? Então ele conta como é esse mercado e não é só focado em publicidade, porque a gente acha que é só publicitário ou que é só artista que precisa ter uma visão criativa, e não, a gente sabe que a gente reinventar alguma coisa até na engenharia, na medicina, em qualquer for a profissão, a área, a gente precisa ter essa criatividade. Então é muito legal trazer isso, porque ele fala que a gente precisa errar para acertar, porque a gente não tem que começar só acertando. Então é muito legal esse livro, eu indico, é bem bacana, até pra gente se reconhecer, a gente vê tantos filmes que a gente gosta tanto como quando era criança, e até agora também, né? Eu assisto, eu vou pro cinema assistir animação sempre. É muito legal. Bom, agora a gente vai encerrar de verdade. Muito obrigada, Ana Paula. Eu que agradeço, me chame mais vezes. Pode deixar. Gente, a gente se encontra no próximo vídeo, viu? Fique esperto, fique ligado aí.